Mateus 18, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Senhor, mais uma vez te pedimos, ó Deus, fala conosco nessa manhã, Pai, que a tua palavra possa alcançar os nossos corações, trazer cura, Senhor, trazer transformação, trazer convencimento, ó Pai. Espírito de Deus, fala-nos. Espírito de Deus, ensina-nos. Espírito de Deus, transforma-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás eu já havia ministrado sobre esse texto, mas essa manhã eu quero dar uma ênfase diferente devido às circunstâncias que nós temos vivido nesses últimos dias. Creio esse texto, esse assunto ser bastante oportuno para o momento que nós estamos vivendo como nação, como igreja de maneira geral. Nós temos vivido uma época que as pessoas, de modo geral, estão hipersensíveis. Há uma hipersensibilidade muito grande. É uma época que alguém fala bom dia para a pessoa pode interpretar como um xingamento, mas era só um bom dia que a pessoa estava dando. Nós vivemos numa época que alguns têm chamado de já a geração do mimimi, ou a geração mimizenta, como alguns dizem, por causa dessa hipersensibilidade. Para você ver um exemplo disso, isso é um caso verídico que eu vou relatar aqui. Alguns anos atrás, um homem chamado Allen Eckhart,
ele resolveu processar nada mais, nada menos que Michael Jordan. E o processo que ele infligiu sobre Michael Jordan, ele queria processá-lo e queria uma indenização de cerca de 832 milhões de dólares, alegando no processo dele difamação, danos permanentes, danos emocionais e sofrimento público. Aí você pergunta, mas por que razão ele processou Michael Jordan? Por que razão ele estava abrindo esse processo contra Michael Jordan? Ele estava abrindo esse processo, isso é sério, porque, segundo ele, as pessoas o confundiam com Michael Jordan na rua. Pelo fato das pessoas o confundirem com Michael Jordan e ele não gostava da cara do Michael Jordan, ele se sentiu no direito de processá-lo, porque ele achava que Michael Jordan era alguém que tinha uma aparência que ele se recusava a ter a mesma aparência que ele. E ele simplesmente resolveu processar. Mas por outro lado, ao mesmo tempo que nós temos, de um lado, uma hipersensibilidade, de modo geral, na sociedade, por outro lado, nós também temos vivido uma época de profunda impaciência. Nós temos vivido uma época de profunda intolerância, inclusive daqueles que alegam serem tolerantes, também se veem numa situação de intolerância. Nós vemos uma sociedade em profundo sentimento de agressividade, haja vistas amizades que se acabaram nesse tempo de eleições. Quantas pessoas foram excluídas das redes sociais, quantas pessoas saíram dos grupos da família, do WhatsApp, quantas pessoas saíram dos grupos da igreja, não só a nossa, inúmeras, quantas pessoas saíram de grupos de amigos por causa desse tom de agressividade, de brigas, de discórdias. Eu fiquei pasmo várias vezes assistindo a debates políticos pela TV, e o debate que era para cada um apresentar suas propostas, os caras ficavam falando um da vida pessoal do outro, um xingando o outro, mas você fez aquilo, mas você é aquilo, você é aquilo. O tamanho da agressividade, da intolerância, esse tem sido o clima que tem se estabelecido em nossa sociedade. E esse clima até mesmo entre irmãos da mesma fé, da mesma igreja, um se referindo a outro como fascista, outro chamando a outro que você nem crente é porque vota em tal partido. Esse é o tipo de situação que nós temos vivido. Outro dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu estou extremamente chocado, ofendido, porque um irmão da mesma fé disse que só porque eu apoiava tal coisa, eu sou um terrorista, possivelmente. Então, esse clima que nós temos vivido em nossa sociedade. Por isso que creio que nessa manhã é oportuno nós falarmos a respeito desse tema, lidando com as ofensas. Lidando com as ofensas. A igreja é um lugar de pecadores, nós sabemos disso. E onde há pecadores, há pecado. A igreja é um lugar onde há pecadores em transformação, mas essa transformação ainda não é completa, por isso de tempo em tempo alguém pode ofender ao outro. E quando alguém me ofende, então quando alguém age contra mim, quando alguém peca contra mim, qual é o caminho a ser tomado? Qual é a atitude a ser tomada? Nesse texto, o Senhor Jesus nos mostra 3 lições, 3 atitudes que nós devemos tomar, então, quando alguém é ofendido. E a primeira atitude que esse texto nos ensina é: confronte humildemente. Versículo 15, acompanhem comigo, veja o que diz o texto. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. A palavra arguí-lo aqui significa confrontar, significa repreender.
E Jesus está dizendo que o verdadeiro processo do perdão não começa sem que antes, quando eu sou ofendido, eu vá até a pessoa que me ofendeu, e então eu vá e o confronte, mas não é um confronto briguento, não é um confronto para me vingar, não é um confronto para brigar, é um confronto humilde. É um confronto que eu vou até essa pessoa para poder mostrá-la como eu estou me sentindo em relação àquilo que ela fez contra mim. É um confronto que eu vou até a pessoa mostrando de que maneira ela me ofendeu e como ficou o meu coração em relação ao que ela fez. O intuito do confronto é primeiramente para ganhar a pessoa. O versículo 15 na parte B diz: se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Eu não vou simplesmente para jogar na cara dele o que ele fez, não vou apenas para falar umas poucas e boas, eu vou com o intuito de ganhar o meu irmão. Porque às vezes a pessoa falou algo ou fez algo para mim que ela nem sequer se deu conta de que ela me ofendeu. Ela nem sequer se deu conta de que ela pecou contra mim na atitude dela. Então o ir até meu irmão, Jesus estava dizendo, é a atitude de poder ganhar essa pessoa nessa confrontação humilde, ir até a pessoa e falar a situação, de poder repreendê-lo, ensiná-lo, mostrar para ele com humildade, simplicidade, amor e graça, mas com sinceridade a situação como está. Falar a verdade, dizer o que se passa. Alguém diz que o amor sem verdade é hipocrisia, mas a verdade sem amor também é brutalidade. Então, a primeira lição de Jesus é: confronte mais humildemente, dizendo a verdade, sendo transparente, mas com humildade. Primeira razão, então, é para ganhar o meu ofensor. Mas a segunda razão é para que o próprio ofendido também seja curado daquilo que lhe foi feito. Ele deve ir até a pessoa que ofendeu para que não se rompa a relação que havia entre os dois. E olha só, o versículo 15, se você prestou atenção, o texto diz: se teu irmão pecar contra ti, alguém pecou contra você, quem é que tem que ir ter com esse irmão? O que está dizendo o seu texto? Vai você que foi ofendido conversar com ele. Você pensa, mas espera aí, Jesus, isso não pode estar certo. O ofendido fui eu. Quem foi lesado nessa história fui eu. Quem recebeu a ofensa, recebeu o pecado, fui eu. Mas como assim eu é que tenho que ir até a pessoa se é a pessoa que me ofendeu? Que absurdo é esse, Jesus? Não deveria ser eu a esperar que a iniciativa seja por parte da pessoa que me ofendeu? Não deveria ser essa a ordem normal das coisas? Que absurdo é esse? Mas o que Jesus está nos ensinando aqui não é um padrão humano. O que Jesus está nos ensinando é um padrão de Deus, porque veja que absurdo. Fomos nós que ofendemos a Deus com os nossos pecados, e quem é que tomou a iniciativa de vir até nós? Foi Jesus. Nós é que pecamos e falhamos, mas foi Deus quem enviou seu Filho ao mundo para nos resgatar. Esse é o padrão divino, não tem a ver com o que é justo por meu direito, mas o nome disso é graça. É graça. A iniciativa de ir, então, é por parte daquele que recebeu a ofensa, Jesus está dizendo. É assim que no reino da graça funciona. Às vezes a gente se engana e pensa assim, vou deixar para lá, não, deixa quieto isso aí. Não vou fazer nada. Mas o que Jesus está dizendo é que essa não é a atitude esperada para que haja um verdadeiro perdão e um verdadeiro tratamento. Quando nós simplesmente deixamos para lá e ignoramos, a tendência é que essa indiferença vá nos afastando cada vez mais.
E muitas vezes nós fazemos isso não porque nós relevamos, mas porque nós temos impaciência de lidar com a questão, estamos fugindo de tratar da questão, às vezes por covardia, às vezes porque não queremos nos dar ao trabalho de ter que cuidar da questão. Ou algumas pessoas dizem, o tempo cura todos os males, mas quem ensinou que o tempo cura todos os males não foi o Senhor Jesus. Jesus está dizendo que acontecendo uma situação de ofensa, o tempo não deve ficar responsável por isso. Sou eu que devo assumir a responsabilidade de ir até o meu ofensor e lidar com a questão. Não é o tempo. O tempo não tem esse poder de gerar isso. Mas tem que haver um confronto humilde. Tem que haver uma conversa clara. E Jesus então diz que essa confrontação envolve 3 estágios. No versículo 15 ainda ele diz: vai arguí-lo entre ti e ele só. O primeiro estágio é a intimidade. Você e a pessoa que te ofendeu, você procurar essa pessoa e vocês dois terem uma conversa franca e sincera. E o texto diz: se essa pessoa te ouvir, você ganhou o seu irmão, resolveu-se a situação, você ganhou aquele irmão que estava distante de você, a conexão foi restabelecida, o reino de Deus foi exaltado. Mas e se por acaso essa pessoa nessa conversa a 2 não atender? Se essa pessoa não aceitar, se essa pessoa pelo contrário ofender ainda mais, se pelo contrário essa pessoa me falar ainda coisas que me machucarem mais, Jesus diz, aí vai o segundo estágio. O segundo estágio é privado, mas que envolve ainda 1 ou 2 testemunhas. Agora já não é mais íntimo entre você e essa pessoa. Agora aumenta esse ciclo. É privado, mas que envolve 1 ou 2 pessoas. Perceba que o cuidado de Jesus o tempo todo é para que essa situação não se torne pública para todos. Essa situação, o pecado da pessoa contra você não se torne um pecado que todas as pessoas fiquem sabendo, mas para que seja preservada essa situação. Então você leva 1 ou 2 testemunhas. E há uma conversa, há um diálogo, a situação é colocada sobre a mesa novamente. O irmão me fez isso, o irmão agiu assim para comigo. Isso me magoou, isso me ofendeu. Eu falei com o irmão pela primeira vez e a situação não foi resolvida. A palavra de Deus nos ordena a trazer 1 ou 2 testemunhas. Estamos aqui novamente para lidarmos com a situação. Então o texto diz, se a situação for resolvida, o irmão se arrepender, Deus seja louvado. Nós ganhamos o irmão. Mas e se mesmo nesse segundo estágio privado, o irmão ainda assim endurecer o coração e se negar a resolver a situação? Se negar a quebrantar o coração e a estabelecer a união? Aí é um terceiro estágio que o texto vai dizer. Veja comigo o versículo 17, o texto diz, e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como um gentio, um publicano. O terceiro estágio é levar então a liderança da igreja. A situação é essa, aconteceu assim, aconteceu assim, aconteceu assim. Então a igreja, como representante do corpo de Cristo, como representante da liderança do Senhor, vai juntamente até esse irmão, para buscar ganhá-lo, para buscar gerar quebrantamento, para buscar reaver essa relação que foi interrompida. Esse é o texto da palavra de Deus, e a Bíblia, Jesus está dizendo isso, é Jesus dizendo que se nessa terceira vez, mesmo assim, depois da primeira, da segunda, da terceira tentativa, para restabelecer a comunhão, se essa pessoa ainda assim permanecer com um coração duro e não quiser se quebrantar, não quiser abrir o coração para resolver a situação, Jesus está dizendo que essa pessoa então tem que ser considerada não como alguém que serve a Deus, mas como um gentio, como um ímpio, uma pessoa incrédula. Uma pessoa cujo coração está endurecido e não há ação de transformação do Espírito Santo de Deus em seu coração.
confronto humilde. E muitas pessoas introvertidas podem dizer assim: mas isso eu não consigo. Eu por natureza sou uma pessoa que fico na minha, não gosto de problemas. Se falarem algo contra mim, eu prefiro ficar quieto, prefiro engolir seco. Mas o desafio de Jesus não tem a ver com o temperamento ou com a personalidade. Para pessoas introvertidas, o desafio é justamente esse, de manifestar coragem e ir e resolver a situação. E para pessoas que são extrovertidas, que não têm dificuldade, não, eu falo mesmo, eu não guardo, o desafio de Jesus é fazer isso com humildade, com um coração humilde, com um coração quebrantado, com um coração que esbanja graça. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. Certa vez, vocês se lembram da história, Davi viu uma mulher tomando banho, e a mulher era muito bonita, e ele cobiçou essa mulher. E ele então manda trazer a mulher, porque é rei, acha que pode fazer qualquer coisa, está no direito de fazer qualquer coisa, e manda trazer essa mulher, e ele dorme com essa mulher. Essa mulher era uma mulher casada, e ele sabia disso. Não apenas era casada, mas era esposa de um dos seus soldados, de um dos seus melhores homens do exército. Davi se casa com ela, não contente, passado algum tempo, sabe-se que ela está grávida, um filho seu. Davi, então, para tentar resolver essa situação embaraçosa, ele manda trazer Urias, o marido da mulher, do campo de batalha, para tentar forjar uma situação para que ele durma com a esposa, para que o filho então pareça que é dele e não do rei. Então Urias vem da batalha, mas Urias se nega a dormir com a sua esposa. Ele fica ali no palácio, aos portões, e diz para o rei: rei, está todo mundo na batalha, eu vou me dar ao luxo de ficar tranquilo com a minha esposa, eu me recuso a ir deitar com a minha esposa. Então Davi, vendo que a situação não tinha saída, Davi o manda de volta com uma carta, que é a sentença de morte, falando, entrega para o general, e na carta ele manda que o soldado fique na linha de frente da batalha para morrer. Davi ordena a morte de Urias, tudo por causa do pecado que ele cometeu. Ele faz de tudo para encobrir o seu rastro. E Davi está lá tranquilo, coração endurecido, sem nenhum arrependimento. De repente um profeta enviado por Deus, Natã, chega até Davi e fala para Davi: Senhor, imagina, Davi é um rei, é um guerreiro, é um soldado, a palavra dele é uma palavra que não pode ser anulada. Então um profeta pequeno chega até Davi e diz: tinha um homem que era muito rico e tinha muitas ovelhas, tinha um gado muito grande. Ele recebe uma visita, e nessa visita, ele, em vez de pegar de um dos seus gados para poder fazer uma comida para sua visita, ele vai e pega uma cordeirinha que pertencia a uma pessoa muito pobre que só tinha aquela cordeirinha. E ele pega da cordeirinha daquele pobre homem e mata para oferecer a sua visita. Quando Davi ouve essa história, ele fica injuriado, ele fica muito bravo. Davi fala: esse homem precisa ser punido, onde já se viu, no meu reino tal coisa não poderia jamais acontecer. Natã fala para ele: pois é, rei, esse homem é você. Confronto humilde. Primeiro passo para resolvermos as ofensas é o confronto humilde. Mas a segunda lição que Jesus nos ensina, versículo 21 ao versículo 22, é: perdoe ilimitadamente. Veja o que diz o versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro está preocupado com as palavras de Jesus, então logo ele pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Porque existem algumas pessoas que são uma
pedra no sapato. Existem algumas pessoas que são encravadas na nossa vida. Até quantas vezes eu tenho que aturar uma pessoa assim na minha vida, Senhor? E Pedro tenta ser generoso. Pedro diz 7 vezes. Por que Pedro está dizendo 7 vezes? Porque para os rabinos da época se ensinava que o máximo tolerado, suportável que você pode perdoar alguém é 3 vezes. Uma vez a pessoa fez, ok, você deve perdoá-lo. Uma segunda vez, poxa, ele falhou de novo, você perdoa. 3 vezes já é demais. Passado disso, não, você tem o direito então de revidar contra essa pessoa. Pedro pensa, eu preciso ser mais espiritual, né? Se eu falar 3 vezes, vou ser comparado aos fariseus. Afinal, eu sou um discípulo de Jesus. Senhor, 7 vezes, né? Pensando, uau, Jesus vai me admirar muito. Sou melhor que os fariseus. Eu estou propondo algo absurdo, perdoar até 7 vezes. Mas na verdade a pergunta, o interesse por trás de Pedro, na verdade ele quer saber, ele não está preocupado com o perdão. Pedro quer saber até quantas vezes eu posso tolerar alguém fazer algo contra mim antes de eu estar liberado para dar na cara dessa pessoa, Senhor. Senhor, até quantas vezes eu vou aguentar ele para daí dar aquela resposta para acabar com essa pessoa? Até quantas vezes, Senhor, eu vou aguentar? Qual é o limite assim para eu meter um processo por danos morais nessa pessoa? Senhor? Até quantos? Fala para mim. Isso é o que está no coração de Pedro. Eu estava pesquisando na internet, eu descobri que a 6ª razão no mundo inteiro, a 6ª razão porque as pessoas mais processam, abrem processo contra outras pessoas, é por danos morais e por causa de exposição de conteúdo ofensivo sobre as pessoas na internet ou qualquer meio de comunicação. Então, porque a pessoa te falou alguma coisa que você não gostou na internet ou em algum meio de comunicação, você abre um processo de danos morais, a indenização chega de 5 mil até 50 mil reais. É mais ou menos isso que Pedro quer saber, Senhor, até que momento, quantas vezes eu vou ter que aguentar para poder tirar pelo menos uns 50 mil reais dessa pessoa para ela aprender a não mais mexer comigo. Jesus responde, Pedro, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus não estava dizendo um número matemático, mas Jesus estava dizendo que Pedro, o perdão é ilimitado. O perdão para alguém que é filho de Deus, não chegará um momento que agora você tem o direito de dar na cara dele. Não, o perdão é algo ilimitado para quem é filho de Deus. Por um processo simples. Porque um dos principais frutos da conversão é um coração perdoador. É um coração que esbanja a graça, um coração que manifesta misericórdia. É um coração que perdoa. Nós vivemos num tempo que é tão estranho e parece-nos em nossos relacionamentos que o mais forte é a pessoa que consegue ficar mais tempo indiferente à outra. O mais forte é aquele que consegue ficar mais tempo bicudo, ranzinza, aquele que consegue ficar mais tempo indiferente, aquele que dá o braço a torcer. Por último, esse parece mais forte. Se você pede perdão primeiro, é porque você é fraco. Se você pede perdão primeiro, é porque você assim está demonstrando fraqueza. A nossa sociedade pensa assim. As pessoas agem assim. Perdão é sinônimo de fraqueza, de alguém que é mole, de alguém que, sabe, não é alguém ali firme. Mas Jesus está dizendo que o perdão tem a ver com um coração que foi perdoado também. Perdão é a condição de um coração que recebeu o perdão de Deus. O perdão não está condicionado
a pessoa ter que vir perdão para mim primeiro. Não, enquanto ele não pedir perdão, eu não vou perdoá-lo. Jesus está dizendo não. Se 7 vezes a pessoa pecar contra você, não é que depois dela vir pedir perdão 7 vezes você deve perdoá-la. Não, se ela pecar 7 vezes você deve perdoá-la. Esse é o coração perdoador do Evangelho. Aí você pensa, pastor, isso é loucura. Aí é demais. A gente é humano. Ninguém tem uma paciência desse tamanho. Ninguém conseguiria, humanamente falando, se manter por tanto tempo perdoando. Ninguém é tão bonzinho assim. Jesus está falando isso porque Ele é Deus, Ele é Jesus. Mas a gente no dia a dia, quem é que consegue fazer isso? Jesus então dá um antídoto. Por que é possível perdoar ilimitadamente? Por que o perdão deveria ser ilimitado para nós que somos cristãos? E é o nosso terceiro ponto, que é evangelize-se incansavelmente. Só é possível perdoar ilimitadamente se você se evangelizar incansavelmente. Do versículo 23 até o versículo 35, Jesus conta uma parábola. E essa parábola diz que havia um rei que era soberano e que havia um servo que lhe devia um valor muito grande. Esse valor era de 10.000 talentos. Para você ter uma ideia, 10.000 talentos era um valor que, nem cobrando todos os impostos da Judéia, de toda a região da época conhecida, essa pessoa, o império não chegaria a ter 10.000 talentos. 10.000 talentos era mais do que o PIB, do que o produto interno bruto de toda a Judéia. 10.000 talentos era um valor assim. Alguns estudiosos dizem que calculando hoje, se a gente pudesse calcular hoje no nosso dinheiro, daria cerca de 10 bilhões de dólares. Esse homem devia. Como que um cara chega a dever esse valor? É impressionante, que me impressiona nesse texto. Como que o rei deixou o cara chegar numa dívida de 10 bilhões? Por que ele não resolveu antes? Por que não, muito antes disso, ele não fez alguma coisa, não prendeu, não fez pagar 10 bilhões de dólares? Pois é, havia esse homem, esse servo que devia isso. E o rei então manda chamá-lo e fala: ó, eu preciso acertar as contas e você está me devendo, estou vendo aqui nos registros, você está me devendo um valor muito alto e eu preciso que você pague esse valor. Esse homem, desesperadamente, se prostra diante do rei e fala: Senhor, eu não tenho como te pagar, Senhor. Eu não tenho onde arrumar esse dinheiro, é um dinheiro muito grande, mas apesar disso, ele fala: tem compaixão de mim, e o rei fala: você vai ser preso, e toda a sua família vai ser presa, os seus filhos, a sua esposa, e ainda assim, você só vai ser solto até quando você pagar toda essa dívida. Esse homem fala: tem compaixão de mim, Senhor, eu vou te pagar, eu vou dar algum jeito, mas eu vou te pagar. Mas esse homem não tinha condições de pagar esse dinheiro, é um valor muito alto. Mas ele está pedindo ao mestre: tenha compaixão, eu vou dar um jeito e eu vou te pagar essa dívida. E esse senhor, esse rei compadecido, diz o texto, diz que o perdoa. Fala: deixa, ele não tem condições de pagar, vou manifestar a minha misericórdia a você, pode ir. Pode ir. O texto diz, a parábola logo na sequência, ele saindo da absorção do seu senhor, ele encontra um empregado seu. Esse homem devia 10 bilhões de dólares. Ele encontra alguém que devia para ele um salário que equivalia, um valor que equivalia a 3 meses de trabalho. 3 meses, pensando no Brasil, mais ou menos uns 3.000 reais. E ele agarra esse homem pelo pescoço e fala: me paga o que você me deve. E esse homem
suplica e clama, fala, tem paciência comigo, eu vou te pagar, eu vou dar um jeito, eu vou te pagar, mas ele gruda no pescoço dele, me fala o que você, me paga o que você me deve, e ele manda prendê-lo, joga-o na cadeia. As pessoas quando viram aquela cena, falam, mas aquele não é fulano que o rei acabou de perdoar a dívida? Aquele não é ciclano que o rei acabou de perdoá-lo, aquele valor exorbitante que ele tinha? Pois é, ele mesmo. Então como ele pode estar fazendo isso com outra pessoa? E eles correm até o rei e contam ao rei a situação que estava acontecendo. O rei fica injuriado com a situação, mas como? Eu não te perdoei aquela dívida toda que você tinha? Como que você não foi capaz de perdoar uma dívida infinitamente menor de outra pessoa para com você? Então o rei manda prendê-lo e puni-lo. Evangelize-se incansavelmente. Como assim evangelize-se incansavelmente, Isaac? Evangelize-se incansavelmente pregue o evangelho a si mesmo, incansavelmente. Jesus está contando essa parábola para mostrar por que para nós cristãos o perdão é ilimitado. Não podemos reter o perdão de alguém, não podemos nos dar ao luxo de não perdoar, não existe isso para um cristão. Ninguém que se diga cristão verdadeiro pode simplesmente se dar ao luxo de dizer, eu não vou perdoar, é impossível. E por quê? Jesus está contando essa parábola para mostrar isso, por quê? Porque a gravidade das nossas dívidas que foram perdoadas não se compara às ofensas que as pessoas fazem contra nós. As ofensas que Deus nos perdoou não se comparam às ofensas que qualquer pessoa possa fazer contra nós. Essa parábola Jesus está contando para dizer que a pessoa que devia 10 bilhões de dólares somos nós, diante de Deus. Somos nós que devíamos esse valor exorbitante diante do Senhor. E o Senhor, por iniciativa própria, pela sua graça, nos perdoou toda essa dívida. Por sua bondade, por sua misericórdia, por seu amor gracioso. E agora como nós podemos não perdoar aqueles que nos ofendem? O mais coerente com o Evangelho, se nós cremos no Evangelho, não deveríamos ter coragem de agarrar alguém pelo pescoço até que ele pague a nossa dívida. Olhando para essa parábola, parece que nós somos servos que agimos como reis, quando o verdadeiro rei agiu como servo. Nós somos servos que queremos agir como reis da parábola, quando o verdadeiro rei agiu como servo. A parábola nos ensina que nós temos que perdoar sem limites, porque o Senhor nos perdoou algo que nós jamais teríamos condições de pagar em toda a nossa vida. Quando se fala de perdão, psicólogos, até mesmo ateus, filósofos, todo mundo fala que é bom perdoar. Por que é bom perdoar? Perdoar é bom porque faz bem para a alma, faz bem para o coração, porque não liberar perdão adoece, é uma série de coisas que as pessoas falam, por isso que é bom perdoar. Mas em todas essas coisas que as pessoas falam, tem a ver com você mesmo. Você perdoa porque isso vai ser útil e benéfico para a sua própria saúde. Mas não é essa a razão que o Evangelho nos dá para perdoar. O Evangelho nos dá a razão que nós temos que perdoar, é porque o Senhor Jesus nos perdoou. E por isso agora nós somos chamados a também perdoarmos uns aos outros. Olhando para isso, quero te dar 6 razões do porquê, para nós como cristãos, o perdão é ilimitado. 6 razões.
Primeira, não há nada tão ofensivo que nos seja feito que ultrapasse as nossas ofensas para com Deus. Não há nada tão ofensivo que nos seja feito que ultrapasse as nossas ofensas para com Deus. Segunda razão, qualquer ofensa que possamos receber é muito pouco diante do tratamento que nós merecíamos pelas nossas ofensas dirigidas a Deus. Terceira razão, sem qualquer ação do Espírito Santo em nós, qualquer ofensa que nós recebêssemos seria o estado natural do nosso coração. Se o Espírito Santo não agisse em nós, nós não seríamos pessoas transformadas, meus irmãos. O que nos faz pessoas melhores é a ação do Espírito Santo, não é um mérito nosso, é a ação de Deus em nossos corações. Quarto, se Deus perdoa as ofensas contra Ele, nós não podemos perdoar as ofensas contra nós, seríamos nós mais justos que Deus. Quinta, não perdoar é dizer que as nossas ofensas não eram tão graves, por isso mereciam ser perdoadas na cruz, mas as dos nossos ofensores são tão graves que nem o sangue de Cristo pode apagá-las. Sexta razão, Cristo, sendo infinitamente santo, recebeu as piores ofensas. Sendo nós pecadores, seríamos mais dignos que Cristo a ponto de não merecermos qualquer ofensa? A palavra de Deus diz que Jesus é a expressão exata do eterno ser de Deus. A palavra de Deus diz que nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste. A palavra de Deus diz que Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Esse Filho de Deus, perfeito, puro e justo, foi chamado de endemoniado. Jesus foi chamado de endemoniado. Qual seria a pior ofensa para você? Que assim, que se alguém te falasse, seu teto de vidro quebraria. Eu não sei se tem uma ofensa pior do que chamar alguém de endemoniado. Sabe por quê? Porque, pensa no seguinte, demônio, as piores pessoas que a gente conhece no mundo, elas têm carinho até mesmo pelos seus filhos. Ainda que seja por motivos egoístas às vezes, mas eles fazem alguma coisa boa. Não são completamente só maldade em tudo que fazem, manifestam coisas boas, as piores pessoas que a gente conhece. Mas demônio é alguém que não tem um pingo de justiça, não tem um pingo de amor, não tem um pingo de beleza, não tem um pingo de qualquer coisa boa. Demônio é a própria maldade concentrada, só maldade, só ódio, só injustiça, só impureza. Agora pensa, o Filho de Deus, puro, santo, perfeito, ser chamado de endemoniado. Mas esse Jesus que é chamado de endemoniado está na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Qual seria a ofensa que poderia ser feita contra você que é imperdoável? Ser cristão, ouça isso. Ser cristão é assinar um termo vitalício de concessão de perdão. Ser cristão é assinar um termo vitalício de concessão de perdão. Se o nosso coração verdadeiramente foi regenerado, se verdadeiramente nós fomos convertidos,
se verdadeiramente o Espírito Santo de Deus habita em nós, é impossível que ao pregar o Evangelho ao seu próprio coração dessa forma, o Evangelho não constrange nosso coração a perdoarmos. É impossível. É impossível olhar para a cruz do Calvário e ver Cristo em nosso lugar. É impossível que isso não quebrante um coração verdadeiramente convertido.